Bom dia, meus irmãos. Desejo a todos um bom dia novamente aqui no nosso canal Vivendo Plenamente. E eu venho nessa manhã, irmãos, conversar dividir com vocês informações a respeito de conhecimento pessoal. As nossas vidas, elas são baseadas em alguns fatos que nós vivemos. E baseado nesses fatos que vivemos, isso gera em cada um de nós uma informação. E o detalhe é que às vezes essas informações não são verdadeiras para nós. E por isso nós entramos às vezes em situações de engano. Porque algumas coisas na nossa caminhada da vida, irmãos, nos traz um conhecimento que de repente é um conhecimento mentiroso, vago e não verdadeiro. E isso faz com que nós venhamos aplicar em nós, na área da saúde, na área da ciência, na área da psicologia, na área da indústria farmacêutica, a respeito de remédios, na área da saúde, na área psicológica. Em todas as áreas da nossa vida existe uma vírgula. O indivíduo tem que ter um certo conhecimento para aplicar na sua existência. Mas o segredo de fazer com que esses conhecimentos venham a ser bem aplicados não é só nós conhecermos ou termos conhecimento dessas informações. O segredo, na verdade, está em autoconhecimento. Nós precisamos saber o que somos e como somos. Quem somos. Todo mundo diz, não, mas eu sei que eu sou um ser humano, certo? Você é um ser humano, porém, um ser complexo. E devido à sua complexidade, todos nós, no meio de mil, cada um tem a sua complexidade, cada um tem a sua identidade. Ninguém é igual. Pode ter algum comportamento parecido, mas a identidade é pessoal e é única. E por isso nós temos que saber e termos o nosso conhecimento pessoal, de sabermos se aquele conhecimento é viável para nós ou não, porque para a gente saber se um conhecimento é viável, funciona para mim, eu primeiramente preciso saber se eu necessito daquela aplicação daquele conhecimento. Se você vai aplicar algo a respeito de autoajuda, você tem que ver se de repente a tua mente ela é condicionada a trabalhar na sua autoajuda ou naquela autoajuda. Se de repente a tua mente ela é uma mente muito vaga, em que ela é muito interligada ao sofrimento do dia a dia, interligado à política, interligado à sociedade, ao estado econômico, e isso te afeta ao ponto que você bota naquela linha de raciocínio, está tudo difícil e tudo será difícil para mim como para todos, como tem a filosofia de todos dizerem, está difícil para todo mundo. É vero, a sociedade em si, todas passam por dificuldades, mas há uma vírgula na mente daqueles que se autoconhecem e fazem de tudo para que a sua vida seja diferente mesmo diante das dificuldades. Nós mesmo antes de dificuldades, tanto financeira, psicológica, moral, intelectual, espiritual, corporal, nós podemos fazer uma vírgula. Como você já sabe, sou renal crônico, portador de diabetes, tenho algumas amputações, uma delas são nos 2 pés, a metade do pé é cortado. Vou tirar um momento do vídeo para mostrar essas amputações para vocês verem que é verídico. Todo mundo já conhece, acredito eu, que já assistiu esses vídeos meus, o meu permicate, isso é interligado no coração, esse permicate é para fazer diálise, dialisar, sou renal crônico, ele tem um prazo de existência, se ele não for fazer diálise, ele morre. Mas para eu superar isso tudo e chegar a uma consciência de que viver plenamente não é ter saúde, como todo mundo diz, eu tenho saúde e está bem. Dou graças a Deus porque eu tenho saúde. Sim, dê graças a Deus sim por ter saúde. E dê graças a Deus por você ainda estar vivo também. Que você ainda pode gerar saúde mesmo estando nesse estado que eu estou. Mesmo você estando no mesmo estado, ou talvez num estado até pior. E com estados como, por exemplo, de amputações. Ó. Isso aqui é uma amputação. Para você entender aí, o outro pé está enfaixado, não vou mostrar hoje, vou tirar um outro dia para isso.
E isso eu quero que vocês entendam, que essas amputações dificultam o indivíduo andar, dificultam o equilíbrio, mexe com a cabeça, gera em qualquer indivíduo depressão, tristeza e angústia. Mas o que vai fazer com que esse indivíduo não fique nesse estado, ou não deixe esse estado florescer, ou desenvolver dentro de si, é o conhecimento e saber aplicar esse conhecimento. E para aplicar esses conhecimentos, é necessário você se conhecer, porque nós podemos ter 1000 informações, conhecer sobre muitas coisas, ser até formado em muitas coisas, mas se você não conhecer a si mesmo, você não vai ter capacidade de aplicar o conhecimento. Você tem que ter conhecimento pessoal, saber realmente distinguir, que tem gente que não sabe distinguir, sente dor no pé e pensa que é na cabeça, tem gente que tem dor na cabeça e diz que é no pé. A maioria dos doentes, ou não doentes, tem esse negócio: eu estou sentindo uma dor. O quê? Uma dor não sei aonde, eu estou sentindo um negócio estranho. O quê? Não sei. Por que essa pessoa não sabe? Que é uma pessoa que não tem um autoconhecimento dela mesma. Não sei se você já viu aquela ideia de dizer assim: o amor não se explica. Isso é mentira. Quem tem realmente conhecimento do que é amor e sente, ele consegue explicar. Mas se o indivíduo não tem esse conhecimento, ele sempre vai dizer: eu não sei. É inexplicável o amor. Algumas coisas as pessoas dizem é inexplicável porque elas não fazem uma autoanálise pessoal e às vezes uma autoanálise naquilo que ela tem como conhecimento. E detalhe, quando esse conhecimento não é aplicado nela, é um conhecimento vazio, é apenas conhecimento. Conhecimento e sabedoria são duas coisas bem diferentes. Conhecimento é quem procura o conhecimento. Sabedoria é quem tem sabedoria. Se você unir os dois, você passa a ter um pleno conhecimento. Aí entra o que Jesus falou. Desculpa. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E que verdade é essa? Porque quando se lê o livro bíblico, o que é que pensa-se? Como se está falando de uma narrativa? De conhecer a Bíblia. Mas o conhecimento não é só a Bíblia, o conhecimento é de todas as áreas que há necessidade de você estar na Terra. Você tem que ter a necessidade de ser um buscador de conhecimento, porque quem não é um buscador de conhecimento é facilmente alienado. Uma vez um advogado, ele me disse o seguinte: Urubatã, quem detém o conhecimento domina os outros. Se você quer ser mais um na face da Terra fácil de ser dominado, continue sem conhecimento. E detalhe, depois de ter o conhecimento, aplique esse conhecimento. E depois de ter esse conhecimento, para aplicar, você precisa se autoconhecer, fazer uma autoanálise, o que você é, como você é, e o quanto você necessita desse conhecimento e o quanto você pode aplicar isso em você. Porque de repente um conhecimento de psicologia não encaixa em você, porque talvez você tenha uma mente diferenciada. Talvez o que ensina na psicologia, por mais altividez que tenha, talvez seja algo positivo. Essa positividade ainda é abaixo da tua positividade, acredite você. Tem muitas coisas que são relativas demais para ser aplicado. Você tem que peneirar o que é viável para você. Por isso que tem que ter conhecimento. Eu não posso entrar em detalhes da psicologia aqui, apesar de não ser psicólogo, mas eu estudo a respeito. Porque se eu entrar em detalhes, o vídeo vai se estender para mais de 1 hora. Então eu estou dando algumas tintas de introdução, de observação, para que você pense. Tenha conhecimento, procure aplicar o conhecimento, mas para aplicar esse conhecimento você precisa ter uma autoanálise, se observando no seu dia a dia, como você é no dia a dia, quando você se irrita, como você é. Se você consegue ser como uma criança, como tanto o Cristo ensinou, ser como uma criança. Por que ser como uma criança ingênua, infantil, se agrada a qualquer coisa? Não. É porque ela é pura em questão de sentimentos. Quando se fala pura, não é porque ela é pura, é porque ela tem uma sensibilidade ao sentimento. Porque se você parar para analisar, toda criança, por mais infantil que ela seja, ela também tem a sua maldadezinha. Ela vai lá com uma outra criança, dá um cascudo. É uma espécie de maldadezinha infantil, mas é. Belisca o coleguinha. Então não é pureza, é sim, na verdade, um estado de maturidade interior que a criança tem, que quando ela cresce, ela perde. Você acredita nisso? A criança, na verdade, ela já nasce com uma maturidade espiritual, e que quando ela cresce, ela perde devido aos conhecimentos que vêm e trazem outras informações. Todos nós nascemos com uma espécie de maturidade interior. Isso é uma coisa que poucos vão te dizer.
O que é essa maturidade interior? A maturidade de saber olhar para o próximo e saber ver a necessidade de ir lá e dar um abraço, de dar um beijo na pureza, sem aquela malícia. Isso é maturidade espiritual, sabia? Que todos dizem isso é ingenuidade, porque a criança, porque não cresce, já era. Não é isso. Não é que já era, é porque foi doutrinado a aprender que quando criança é criança, quando grande tem que ter outro comportamento. E isso é errado. Você pode ser adulto, consciente, preparado para a vida, mas continuar como uma criança, que Jesus tanto ensinou. Esse texto está falando disso. Ser como uma criança é ter a verdadeira maturidade espiritual que uma criança tem, que o adulto perde quando está na tenra idade ou na velhice. E pensa que é ser maduro porque chegou na idade avançada. Não, isso é mentira. Tenha conhecimento interior e aplique esse conhecimento interior para aplicar os seus conhecimentos externos para poder passar a viver e ter uma qualidade de vida. Tenha um bom dia a todos. Vou encerrar o vídeo por aqui, vou dar continuidade no próximo. E eu gostaria que você desse o like, se inscrevesse mesmo, compartilhasse e fizesse comentário do que você acha, independentemente se concorda ou discorda comigo. Faça o comentário, dê sua opinião. Se quiser criticar, fica à vontade, você que manda, você que sabe o que deve dizer, você tem liberdade para isso. Por isso que estamos num país que ainda é, além de laico, dá liberdade de expressão, pelo menos até aqui é o presente momento. Tenha um bom dia, analise esse vídeo, pense nele, porque o segundo virá. Tenha um bom dia.